Aleluia! Glória a Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Quantos estão felizes aqui? Diga amém. Digam glória a Deus. O Senhor é bom todo o tempo, amém? Vou orar por essa palavra, em nome de Jesus. O Senhor, Ele é bom todo o tempo. Obrigado, ó Deus. Obrigado. Tua palavra, ela é água. Ela mata a nossa sede, ela inunda a terra seca e árida. Tua palavra é como a espada de dois gumes, ó Senhor. Que ela venha separar aquilo que não pertence a Ti, venha retirar, venha lançar fora, em nome de Jesus. Usa-me, fala conosco com a Tua palavra, que sairemos daqui alimentados, cheios, renovados em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você sobre o estresse, a sequência do estresse. Tudo na palavra de Deus, ela tem um começo, um início. Nós vemos a primeira menção de todas elas na palavra. Tudo tem a origem na palavra. E quando nós temos essa fome, essa sede de conhecermos a palavra do Senhor, ficamos fascinados por ela. Porque ela é viva. Ela não desfalece, ela não se envelhece, ela continua eterna, ela continua viva. Amém? E eu creio que o Senhor vai usar-nos poderosamente. Eu creio que o Senhor vai falar com você de maneira poderosa. Aleluia. Irmãos, e nós vemos que devemos lidar com a origem. Nesse tempo de jejum, há frutos indesejados que gostaríamos de retirar. Tempo de jejum é bênção porque o Senhor nos traz revelação de quem Ele é. E é tão poderoso que a nossa transformação ela é por contemplar a Deus. Quando nós contemplamos o Espírito Santo como um espelho, somos transformados de glória em glória. E essa é a maneira saudável de sermos transformados. É sempre contemplando, admirando. E a palavra contemplar é de fato admirar. Significa você estar diante de uma bela paisagem, de uma obra linda, maravilhosa, e você pode ficar ali horas, tempos e tempos, adorando ao Senhor, cultuando aquilo, vendo aquilo, sendo admirado pelaquela obra de arte. E nós vemos o mundo expressa a Deus. Nós percebemos que Romanos fala, o apóstolo Paulo fala que se aquelas pessoas não conhecerem através do Evangelho, a criação manifesta quem é Deus. A revelação, a criação revela o Criador. E isso é tão fantástico que no tempo de jejum nós somos transformados. E você verá que há hábitos que foram removidos. Amém? Você está aprendendo a ser alguém mais paciente, mais humilde, alguém que se quebranta facilmente, alguém maleável, alguém que tem um coração contrito, e a fome tem crescido nos corações. O desejo profundo tem crescido pelo Senhor. Isso é tão extraordinário, porque nós sabemos a maneira correta de lidarmos com nossos frutos. Quantas vezes nós, num tempo de jejum, às vezes olhamos para nós e falamos assim, não, eu não me aguento, não estou me aguentando. Parece que você fica estressado, parece que a paciência já esgotou há muito tempo, você se irrita facilmente, porque ela mostra quem nós somos. E o Senhor nos transforma. E aí nós queremos lidar com os frutos agora. E após o jejum sobra alguns frutos. Alguns foram tratados, outros serão removidos. E uma árvore doente, ela dará frutos doentes. Frutos ruins. E muitos de maneira precipitada querem arrancar os frutos. Trabalho de enxugar gelo. Querem ir lá no pé e arrancar arranca aquilo outro, e aí vai arrancando com as mãos, com a força do seu braço, mas chega um tempo, vai chegar uma outra época, vai passar alguns dias e vai voltar a mesma coisa. E parece que você acha que tratou com aquilo. Alguns lidam com a obra de Deus como uma série de listas. E eles escrevem algumas listas.
alguns itens, né, numa lista, aquilo que eles querem ser removidos de dentro de si. Eles colocam lá: eu quero vencer a ansiedade, eu quero vencer o estresse, eu quero vencer a preocupação, eu quero vencer o medo, eu quero vencer o problema, talvez com mulheres, né? Talvez alguns homens tenham essa fraqueza, outros com bebida, outros com outro vício, e talvez ele explode, ele discute quando deveria, e ele quer remover isso. A raiva, né? Os frutos da carne, que uma hora ou outra vão aflorar. Eles colocam uma série de regras e listas e querem vencer um por um. E fala: talvez eu vou vencer, eu vou tratar com a inveja. Ah, não, eu vou tratar com a ansiedade. Eles querem, então, de alguma maneira, e às vezes entra, não sou contra nenhuma ferramenta, todas elas têm o seu lugar, e elas são apropriadas, são dadas pelo Senhor. Mas talvez algum certo tipo de coach, e quer tratar, né, com a transformação do homem. É uma ferramenta que ela é poderosa, pode ser usada no meio profissional, mas ela não interfere na obra de Deus. A palavra de Deus, sim. Eu dou glória a Deus porque alguns profissionais colocam princípios da palavra, e isso deve ser para tudo. Princípios da palavra. Então ele faz uma série de listas, mas qual que é o problema? Quando está no penúltimo item, o primeiro volta. Eles pensam: achei que tinha vencido, achei que tinha lidado com isso. Mas a obra de Deus, ela é tão poderosa que o Senhor, é como se Ele colocasse tudo. Esses dias está tendo uma vacina, né? Eu vou vacinar sexta-feira a segunda dose. Aleluia. Glória a Deus. E aí, muitos já foram a segunda, glória a Deus por isso. Eles colocam tudo ali naquela vacina e você está imunizado. Deus fez isso com o Espírito Santo. Ele colocou a solução de todos os nossos problemas, está em Cristo Jesus. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, o Senhor lida tudo de uma vez dentro de nós. Nós não temos mais que lutar contra itens de pecado ou carnalidade ou problemas, frutos indesejados da carne. Não lutamos um por um mais, mas quando vivemos uma vida cheia do Espírito, eles são removidos dentro de nós. Os frutos do Espírito se manifestam: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Gálatas 5, 21 fala dos frutos. E fala que aqueles que estão cheios do Espírito, eles estão acima da lei. Percebe? E eles não se tornam alguém parecido com Cristo. E aquela ânsia, aquela dificuldade, aquele estresse de colocar a sua mão para poder remover os frutos, que gera cansaço, que gera desistência em muitos por não conseguir êxito. E eles percebem que a solução é ser cheio do Espírito. É muito mais fácil servir ao Senhor. Percebe? Não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com a nossa performance, tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Devemos entender qual que é a origem do pecado, qual que é a raiz. Não adianta também você cortar lá no tronco, onde você percebe, onde a terra e o tronco, você corta ali com a serra elétrica, em pouco tempo vai crescer novamente. Talvez demora mais do que arrancar os frutos, pode ter certeza, vai voltar tudo de novo. E tem muitas pessoas que são sempre os mesmos problemas, é as mesmas lutas sempre, é a mesma dificuldade sempre, entra ano, sai ano, 10 anos, 15 anos, e o irmão tem a mesma dificuldade. Parece que não cresce, não avança, parece que a passividade não muda. É a mesma passividade, é a mesma inconstância, é o mesmo problema, é a mesma incredulidade, é o mesmo pessimismo, porque eles querem lidar com isso de uma maneira física, na força do seu braço, não vão conseguir. É por dependência de Deus. É ser cheio do Espírito Santo. Não é cortando no tronco, é arrancando a raiz e plantando uma nova árvore, árvores que dão fruto de justiça, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança e todas essas coisas que são fruto do Espírito. Essa é nova criatura. Amém? É viver dia após dia sendo cheios. E muitas vezes coisas ruins têm acontecido, como a enfermidade, a ansiedade, a depressão, doenças psicossomáticas.
Tudo problemas espirituais, emocionais e físicos. Talvez a miséria, a procrastinação, aquilo que nós temos percebido durante a nossa caminhada, e principalmente em dias de jejum, se afloram. E você se encontra alguém diferente, estressado, alguém com pavio curto, como muitos falam. É o Senhor trabalhando em nós. Ele quer remover os frutos da maneira correta, amém? Como que vamos lidar com isso? Por nós não termos consciência do que está debaixo da terra, por não termos acesso na raiz, fazemos o que nós damos conta. E é isso que as pessoas fazem. Quero dar uma ajudinha para o Espírito Santo. Não é possível. Somente Ele pode arrancar tudo isso. Nós vemos isso, a primeira menção, e nós vemos o princípio de Gênesis. A palavra já diz início, começo. Nós vemos que começa lá a história do homem e as suas consequências, as suas derivações do pecado. Começa tudo em Gênesis. E lá nós vemos quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve consequências terríveis, catastróficas. E está se repercutindo até hoje. Quando um homem, então, resolveu, o homem e a mulher, a passividade do homem, Adão ter se calado, a insubmissão de Eva, ambos foram incrédulos e não deram a voz de Deus, ouvido à voz do Senhor. O primeiro fruto, o primeiro pecado do homem, nós vemos, antes da desobediência, eu creio que é a incredulidade. O homem não deu crédito ao que Deus diz. O homem deu crédito ao que a serpente diz, o que o diabo diz. Ele diz, não morrerá. Deus está poupando você de ser como Ele, como Deus, conhecendo todas as coisas. Deus diz, não come, senão o dia que você comer, você vai morrer. Ele não deu crédito ao que Deus diz, mas deu crédito ao que o diabo diz. A incredulidade é a fonte do pecado. Porque a palavra fala que aquilo que não provém de fé já é pecado. Nós vemos também que houve características, consequências do comer do fruto. Uma delas, quando o homem comeu, a Bíblia diz que ele morreu espiritualmente. Mas aí, talvez ele pensasse assim, eu comi, não morri, agora Deus vai me matar. Se eu comi e estou vivo, ou Deus vai tirar minha vida, já que Ele criou. Estou parafraseando, eu creio, a Bíblia não diz. O homem pode ter imaginado que Deus o mataria. E aí ele resolveu esconder-se de Deus. Aquele que um dia antes tinha comunhão, e Deus todo dia tinha comunhão com ele. Adão era rico, possuía ouro e pedras preciosas, havia um rio com 4 braços, ele tinha abundância de tudo, e árvores boa à vista e boa para alimento. Deus, um arquiteto esplêndido, preocupou-se em agradar a vista do homem, de homem contemplar a sorte de árvores e frutos maravilhosos, era agradável à vista e era boa para se comer. O cuidado de Deus sendo revelado em Gênesis, colocando o homem no lugar que era para nós estarmos hoje, o lugar que nós encontramos hoje. Jesus é esse jardim, que nós encontramos deleite nele, provisão nele. Nós vemos que quando Jesus apareceu para as mulheres, para Maria, elas imaginaram que fosse um jardineiro. E assim, um homem entregou de bandeja para o inimigo o jardim da qual Deus tinha dado. Jesus veio e restaurou esse jardim. Está cultivando esse jardim, é a igreja dele. Aleluia! Nós estamos inseridos nele, a videira verdadeira. Ele está cuidando de nós. Ele é esse jardineiro que cuida da sua igreja. Por isso que as mulheres talvez pensaram que ele fosse um jardineiro. O jardineiro primeiro falhou, Adão, mas o segundo não falha, ele é poderoso. E aí o homem então resolveu esconder-se de Deus. E a primeira menção do medo, Deus diz, a primeira pergunta da Bíblia diz, aonde o homem está? Adão, onde você está?
Deus já sabia, claro, mas era uma oportunidade de confessar, de se arrepender, de se humilhar e quebrantar diante de Deus. Mas a primeira pergunta do Novo Testamento está lá em Mateus capítulo 2, é onde está o rei? São as duas primeiras perguntas da Bíblia. A primeira, no Velho Testamento, em Gênesis, aonde está o homem? Mas a segunda, aonde está o rei? Nós devemos perguntar. Quando nós sabemos onde Cristo está, nós encontramos nosso lugar também. E a Bíblia diz que Ele está à destra de Deus, assentado nas regiões celestiais. Mas a mesma palavra também diz em Efésios que nós também estamos em Cristo, assentado também nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar, é um lugar de descanso, de estar sentado com Ele, acima de principado e potestades. Lá é o seu lugar é no Senhor, é na intimidade, aleluia. O homem então perguntou onde estava, Deus perguntou onde estava o homem. E a primeira menção do medo foi declarado ali, ele diz, eu temi, e portanto, vi que estava nu, temi e me escondi. Tive medo, escondeu-se de Deus. Já percebe as crianças quando fazem algo errado? Quando fica em silêncio, pode saber que está aprontando alguma coisa. Elas escondem as mãos, elas se escondem aquilo que está de errado. Ela pega o batom da mãe e risca a parede, risca a cara toda, e o que ela faz? Esconde o batom, não é verdade? Já é do homem isso, esconder-se. E o problema é que pessoas crescem no Evangelho e elas levam isso para a sua vida. Quando elas pecam, em vez de elas voltarem para Jesus, para a intimidade, para o culto, elas querem se esconder também. E elas se afastam dos irmãos. Ela afasta da igreja porque elas querem se esconder. E elas vemos que a consequência do medo, da condenação, ambas andam junto. O medo produz condenação que gera vergonha, que faz se esconder de Deus. O estresse hoje, ele é a causa de inúmeras doenças. E dia após dia, semana a semana, a mídia fala constantemente que doenças psicomáticas, doenças físicas, tumores, cânceres, eles vêm através do estresse. Alguns estudos também que dizem que vem através do rancor, da falta de perdão. Geram doenças físicas. Tudo isso são características do problema primário, da essência do pecado. Percebe que isso é terrível? E nós vemos então que Deus amaldiçoou, não o homem, mas amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. O homem foi expulso do jardim por proteção dele. E aí entra alguns estudiosos, e entra algumas teorias, você pode jogar fora se quiser. Deus colocou querubins protegendo a árvore da vida. O querubim estava protegido, mas de quem? Não era da serpente, porque antes não era protegido e a serpente estava lá. Não era do diabo, mas sim do homem. E alguns creem, e eu creio também, que se o homem agora comesse da árvore da vida, ele poderia viver eternamente no pecado, já que ele já estava condenado, já que a morte entrou e não poderia viver eternamente dessa maneira. A vida eterna no pecado, na morte, é o inferno. A vida eterna sem Cristo é o inferno. Deus não poderia dar um checkmate ali no Gênesis. Ele já estava prevendo, ele já declarou a vinda do seu filho em Gênesis 3,15. Já havia uma promessa, uma esperança. Aleluia. Então o homem passou como do suor do seu rosto. Ele passou então, o estresse já começou a entrar no coração do homem, porque antes ele não tinha preocupação se a terra daria o seu fruto. A terra era boa, havia águas, rios poderosos, havia prosperidade, havia ouro, havia pérolas preciosas. Adão era rico financeiramente, vamos dizer assim, materialmente melhor. Adão era rico espiritualmente porque ele tinha a glória de Deus. Em Romanos 3,23 fala que porque todos pecaram e foram destituídos dessa glória. Adão perdeu o domínio da qual ele tinha por ter a imagem de Cristo. Ele não dominava mais sobre os animais,
Ele tinha agora preocupações se a terra daria o suficiente. E vida de agricultor é uma vida difícil. É uma vida que exige fé. Você não sabe se vai chover naquele ano o suficiente. Você não sabe se vai dar suficiente. E tem que dar para 2 anos. Enquanto ele planta agora, tem que viver o ano inteiro da colheita e da sua venda para comprar outras coisas. Adão passou a ser um agricultor e tinha estresse porque a terra agora era uma terra amaldiçoada, da qual ele não tinha antes. Percebe? Começou a entrar o estresse. O medo produz o estresse. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam revestidos de glória. Eles tinham autoridade, eles tinham abundância. Após o pecado, eles sentiram medo, sentiram vergonha, sentiram condenação. E essa é a origem. O medo, ele é a origem do estresse. Há algo por trás disso. Percebe? Nós vemos que qual que é a base do medo? É pensarmos que nós não somos amados. Talvez Adão pensou que Deus não amasse mais por ter expulsado, porque ele se escondeu, temeu a morte, morreu espiritualmente, mas pensou que poderia morrer fisicamente. Teve medo de Deus. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E o perfeito amor não é de nós, o amor ágape. Não é, perdão, o amor eros ou filéu, mas é o amor ágape. É o amor do Pai. Este é o perfeito amor. Ele lança fora o medo. Quando achamos que Deus não nos ama, nós ficamos com medo do amanhã. E inúmeros medos entram nos corações. Medo de não prosperar. Medo da enfermidade. Em última análise, o medo ou é da morte ou é da vergonha, de se expor. O medo gera essa insegurança. Adão não tinha mais a segurança se a terra daria o fruto. Adão não tinha mais segurança de como seriam as coisas aqui para frente. Era algo desconhecido para ele. Percebe? E assim muitas pessoas, por não acharem que é amado, elas têm medo de o Senhor falhar com elas. Por elas cometerem algum pecado, se escondem diante de Deus. Tem medo porque agora pensam que não agrada mais o Senhor, que o Senhor virou as costas para ela porque ela falhou, porque ela pecou, porque ela retrocedeu. E elas querem medir o amor de Deus pelas suas obras. O amor dele é incondicional. Você é filho. Independente da sua obra, ele continua te amando. Ele abençoa você. Porque bênção é graça, não é obras, não vem porque nós fazemos. A bênção é pela graça. É claro, há consequências terríveis, sim. Há consequências de desânimo, de passividade, de estresse, de angústia. Inclusive, muitos não são abençoados. É porque Deus não quer abençoá-las. Elas, na verdade, já têm a bênção, mas não tomam posse. Não creem, não se apegam à bênção, porque se tornam incrédulos. Por não dar mais crédito no que a palavra de Deus diz, por não se sentir mais amado. Elas se escondem da palavra, se escondem de Deus. O homem então passou a ter vergonha. Muitos se sentem envergonhados hoje. E eles têm medo do amanhã. Medo é a origem do estresse. O estresse não é o cansaço. O cansaço é bênção para nós. Quando você está cansado fisicamente, você deita, dorme, e amanhã você acorda completamente renovado. O cansaço é algo normal. Cansaço físico, meus irmãos. Mas agora, o estresse não é apenas uma irritação. Estresse e ansiedade, elas também andam juntos. Hoje, são quase sinônimos. Estão tão atarefadas, sobrecarregadas com tantas coisas, com medo de serem mandadas embora do serviço, serem demitidas.
o medo de não conseguirem fazer o que a empresa pede, as características, o medo de não conseguir ser uma boa esposa, um bom marido, de prover a sua casa, o medo do desemprego, o medo da doença, o medo da morte. E eles então vivem uma vida de estresse, de estafa, burnout. Sempre que eles se sentem condenados, eles acham que Deus não vai fazer mais. Quando eles esquecem a obra da cruz, a condenação tem impedido muitos de crescerem. Quando as pessoas perderam o brilho, perderam a sua ousadia, não são mais fervorosas como antes por causa da condenação. Porque elas acham que nunca mais vão poder ser quem elas eram antes. Talvez olham para o seu passado e vê liderando uma célula, fervoroso de espírito, e elas olham para o seu passado e lembram de como elas gastavam horas e horas na oração, o quanto que elas se deleitavam na palavra, mas hoje não conseguem mais. Hoje olham para a sua realidade e parece que a frieza tomou conta, o medo, a ansiedade. E elas acham que isso é normal porque agora tem filhos, porque antes tinha um, agora tem 3, porque agora tinha um serviço, tem 2, ou mudou de emprego. Começa a colocar culpas nas circunstâncias. E elas pensam que é incapazes de voltar a ser o que era antes. Ah, tem uma boa notícia para você. O Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, pensa ou imagina. Ele pode fazer você ser mais fervoroso e abundante, constante, cheio do Espírito, muito mais do que você era antes. E não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Nós vemos que Jesus restituiu tudo isso para nós. Ele trouxe de volta o jardim poderoso. Ele trouxe de volta o deleite. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais medo. A lógica do primeiro pecado foi o seguinte: um homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e imediatamente houve condenação, porque o diabo seduz, depois que ele peca, ele condena. Essa é a sua estratégia sempre. Ele seduz, oferecendo... primeiro, ele te impede de ver a consequência do pecado. Ele cega ao ponto de você ver que o pecado não terá consequência. E você se acha que é só mais um pecado, não vai fazer mal. Depois o Senhor perdoa. Ele começa então a gerar essa incredulidade, essa insensibilidade, essa passividade. E vai acostumando demais com o mundo, vai achando tudo muito comum, muito normal. E vai cegando, depois ele seduz, mostrando alguns privilégios fora da presença. E quando a pessoa cai no pecado, ele começa agora a condenar dia e noite, porque é isso que ele é acusador dos nossos irmãos. Tem muitos que têm vivido esse ciclo, muitos têm vivido este ciclo, sedução, queda e acusação, e isso vai se tornando, você chega um tempo que você se acha ruim, você olha para si e fica enojado por causa do pecado. Você olha para si e não tem mais nenhuma autoestima. Percebe a destruição no pecado? A consequência do pecado? A incredulidade? Por favor, olha para cá. É só as crianças chegando, não se distraia. Amém? E aí não tem medo mais do futuro. Passa a ter medo do amanhã. Eu já estou concluindo. Você deve meditar dia após dia no quanto que você é amado e amada. O quanto o Senhor está protegendo a sua casa, está governando você, está cuidando de você. E não importa o seu passado, não importa o que você fez hoje, e nem como você se encontra agora. Você se rendeu ao Senhor, Ele vai restituir todas as coisas, e vai te dar muitas outras, muito mais que você tem pedido. Começa a olhar para o Senhor, Ele te ama tanto. Ele está restaurando a sua família. Ele está intensificando a fome no seu coração. Ele está trazendo de volta aquilo que se perdeu.
E Ele que faz. Muitos têm orado ao Senhor, Senhor, traz de volta. Eu quero voltar a ser quem eu era, mas eu não consigo. Senhor, eu quero voltar a ser apaixonado, apaixonada, mas eu não estou conseguindo. Eu quero voltar a ter intimidade, gastar horas e horas na oração e na palavra, mas eu não consigo hoje. O Senhor tem ouvido a sua oração e Ele vai fazer isso. Ele vai gerar fome de novo. Ele vai restaurar, o querer efetuar pertence a Ele. E é por Ele. Não se glorie na força do seu braço. Há dois tipos de crentes, o Pedro e o João. O Pedro achava que amava muito a Cristo. Ele disse, Senhor, estou disposto a morrer por causa de Ti. Achou que poderia. Mas a João que reclinava no seu peito e perguntava, Senhor, quem que é o traidor? Ele temia que poderia ser ele. Jesus nunca disse que ele amava mais João. João se considerava o discípulo amado. João declarava que Jesus amava ele. E essa convicção foi tanta no seu coração. Enquanto Pedro estava negando Jesus numa amargura profunda de tristeza, de remorso, João estava aos pés da cruz, enquanto estava sendo crucificado com Maria. Percebe? Há um que entende quanto que ele é amado, mas ele confia no seu amor por Deus, ele é inconstante. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E mediante a revelação deste amor, o nosso amor vai crescendo de glória em glória. E aí se torna prazeroso a palavra, se torna prazeroso a obra de Deus. Não se torna mais peso, não é mais fardo, não é mais pesado. O Senhor, Ele quer revelar o seu amor de uma maneira grande no seu coração. Ele quer remover o medo. Ele quer remover a ansiedade. Semana que vem, eu vou terminar essa palavra, trazendo outros pontos para você. Mas eu quero que hoje você medite no quanto que você é amado e amada. E que não haja mais medo no seu coração. Que lance fora as acusações. Você acha que Deus não te ama mais. Você acha que é tarde demais para servir ao Senhor. Você se encontra talvez lá no fundo do poço espiritualmente. Mas você é filho. Aqueles que são filhos, no íntimo, eles sabem, eles querem voltar para o Pai. Muitos não voltam como o pródigo que sai da igreja, mas muitos precisam voltar como o irmão mais velho. Está na casa, mas acha que o pai não ama. Não desfruta das bênçãos que o pai tem. Só querem apenas trabalhar para o pai e merecer a sua bênção. Mas não deita no colo do seu pai. Não desfruta do amor do seu pai. Hoje o Senhor quer trazer de volta a essência, a intimidade, tirando o medo que é a causa, tirando a condenação que te afasta. Quer revelar o amor dele por você que te atrai, o amor dele por você que te enche, que te sustenta, que te levanta. Este amor que nos conduz, este amor que nos incentiva, que nos leva para frente, este amor que nos levanta. Você é muito amado. Ele daria a sua vida de novo se fosse necessário por você. Ele olha para você hoje e lhe diz: este é meu filho amado, esta é minha filha amada. O Senhor tem olhos de amor por você. Ele te ama tanto. Não depende de nada que você fez. Hoje ele olha para você com olhos de paz. Não há mais condenação. Não há mais nada o que temer. Nada te afasta de Cristo hoje. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é livre hoje. Ele está de braços abertos. Assim como Ele morreu na cruz, de braços abertos para te ter, Ele continua hoje. As cicatrizes ainda estão lá nas suas mãos, estão nos seus pés. A prova do seu amor ainda existe. Há um homem sentado hoje à destra de Deus,
Ao homem que é Deus, hoje representando eu e você, mostrando que nós estaremos com Ele também na eternidade. Há um representante nosso, Ele é o nosso advogado que nos conduz, e Ele remove a acusação do inferno, e nos fala que nós somos amados. Ele diz: eis meu filho, eis-me aqui, eu estou para te levantar. Ele diz: não temas, eu te sustento pela destra da minha justiça e te levanto. Você que se encontra com medo, angustiado, sem rumo, está guiando as suas vidas hoje, fica de pé. Está te dando uma nova direção, está te dando uma visão nova, te revelando o seu amor, te enchendo com o Espírito. Hoje é dia de você correr para os braços do Abba e você falar: Paizinho, estava com toda saudade. Paizinho, eis-me aqui de novo para gastar horas na oração.